questões, vamos visualizar então questões a respeito do tópico atividade, estrutura administrativa, organização administrativa e terceiro setor, tá? Antes de mais nada, eu quero agradecer a todos pela atenção, tá? O objetivo aqui é justamente ajudá-los nessa parte objetiva da prova, né? Do exame de ordem. E eu espero que esse conteúdo faça muita diferença para você. Como eu já disse, né, e repito, eu reconheço que no mercado já existem vários professores de renome, né? Vários cursos também de muito peso, né, para essa área. Mas eu quero aqui fazer a minha contribuição também, né? Acredito muito na educação, acredito muito no esforço, no estudo, e eu quero deixar aqui a minha singela contribuição para esse exame de ordem. E também, né, é um pedido que foi feito ali nas minhas redes sociais. Algumas pessoas me mandaram mensagem no Instagram pedindo que eu fizesse conteúdos para o exame da ordem. Então, estou aqui colocando em prática, né, alguns pedidos, né, realizados. E dizer para todos vocês que essas questões aqui, né, todas as questões, elas foram feitas justamente utilizando doutrina, tá? A doutrina, naquilo que couber a doutrina, utilizando também legislação, que é muito fundamental, e principalmente me espelhei muito nos exames anteriores, tá? Então eu estou aqui seguindo à risca um padrão apresentado pela banca FGV. E eu espero que esse padrão ele se repita também na sua prova, tá? Eu estou colocando aqui questões com textos longos para ser desafiador mesmo, para que você tenha de fato esse treinamento pesado, para que no dia da prova não se torne tão pesado assim, tá bom? Inclusive no material que eu coloquei aí para você, o material de apoio, que ele está na descrição aqui do nosso encontro, eu coloquei também um levantamento que eu fiz. Um levantamento aqui que eu fiz dos exames, né, anteriores, abordando 2025 até de 2011 até 2025, abordando aqui o que cada exame, né, cobrou, certo? Então, por exemplo, aí, ó, no exame 45, nós tivemos 5 questões, né, de direito administrativo e cobrou licitação com foco na dispensa, agentes públicos, improbidade, contratos e atos administrativos. Tá basicamente aí esse ponto que foi abordado. Então eu coloquei esse histórico para você, porque eu acredito muito que quando você conhece o seu inimigo, né, o seu rival, que no caso aqui é a banca, que ela quer te derrubar a todo instante, quando você conhece, você vai para a guerra conhecendo o seu inimigo, fica muito mais fácil, né? Ou pelo menos você tem mais chances de contra-atacá-lo. Então você conhecendo o que ela gosta de cobrar, quais os assuntos, né, qual é a forma, eu acredito que você acaba tendo uma facilidade de superar essa adversidade. E eu sigo aqui no meu canal, nos meus cursos, né, em tudo que eu faço, eu sigo muito a lógica do exercício, das questões, a prática, certo? Eu gosto de trazer prática, de resolução de questão, porque videoaula, acredito aqui que todo mundo já deve estar meio que calejado de videoaula. Quem está se preparando para esse exame já deve ter assistido diversas videoaulas. PDF, já deve ter lido também PDF, teoria, vademecum, né, e tudo que é exigido para fazer uma prova como essa. Mas questão, né, questão eu vejo assim que ainda é pouco, tá? Então eu quero trazer aqui para você questões, foco, trabalhar na prática esses assuntos, tá bom? Então vamos lá para o nosso tópico desse nosso encontro agora, né? Desse nosso vídeo. Ah, e outra coisa, eu vou colocar depois
cada um dos tópicos separados aqui no canal em uma playlist, tá bom? Para facilitar o seu acesso, ok? Então, simbora. Olha só a nossa primeira questão dessa rodada. O município de Trombetas, visando melhorar a eficiência na prestação de serviços não exclusivos do Estado na área da saúde, decide qualificar uma entidade privada sem fim lucrativo como uma organização social. A entidade denominada Saúde para Todos já atua na área e cumpre os requisitos legais. Após a qualificação, o município pretende formalizar o vínculo para o repasse de recursos orçamentários e bens públicos necessários ao cumprimento da meta. Diante desse cenário e considerando a disposição da Lei 9.637, assinale a alternativa correta sobre um instrumento jurídico adequado e a natureza do ato de qualificação. Letra A. O instrumento a ser celebrado é o contrato de gestão e a qualificação como OS é ato discricionário do poder público exigindo a aprovação do ministro ou secretário da área correspondente. Já começou pesado aqui a questão, né? Já começou com uma questãozinha bem gigantesca aqui, né? Então vamos lá. Primeira questão, alternativa letra A, segundo a lei, o instrumento jurídico firmado pelo poder público e a OS é o contrato de gestão. Artigo 5º. A qualificação como OS é ato discricionário do Poder Executivo. Então, gabarito é letra A. Letra B. O vínculo é firmado mediante termo de parceria. O termo de parceria é o instrumento das OCIPs. Deve ser celebrado um convênio, né? Um convênio administrativo e a qualificação depende de lei específica autorizada para cada entidade. O convênio não é um instrumento típico das OSs. E a qualificação, ela não exige lei específica para cada entidade. Basta o decreto do executivo. O instrumento adequado é o termo de colaboração regido pela Lei 13.019/2014, uma vez que envolve repasse de recursos financeiros e a qualificação ato discricionário. No caso aqui, esse termo de colaboração, agora me fugiu aqui a palavra. Ai, caramba. Pensa num branco agora. O termo aqui, ele é esse termo de colaboração, ele é do Manual Regulatório das Organizações da Sociedade Civil, tá? É desse marco regulatório, tá? Para as OSs aqui em geral, no caso aqui, ai meu Deus, agora fugiu aqui da cabeça. Me desculpem, tá? É muita coisa, é muita informação. Deu um branco agora aqui. No caso, tá? No caso, o termo de colaboração é desse marco regulatório. Ele é para as organizações, tá? Da sociedade civil em geral, tá? Não é para um regime específico de OSs com um contrato de gestão, ok? Pronto. Aqui deu um branco na palavra aqui. E a letra E, o vínculo se dá por meio de contrato de prestação de serviços e a qualificação como organização social tem natureza declaratória, operando efeitos ex tunc a partir da constituição da entidade. O contrato de prestação de serviços tem fins lucrativos e lógica de mercado, né, diferente do fomento. Então, no caso aqui, gabarito confirmando é a alternativa letra A, ok?
Gabarito, alternativa, letra A. Você pode ler depois o artigo 5º, artigo 2º, inciso 2º da Lei 9.637. Questão de número 2. A União, mediante uma lei autorizativa específica, instituiu a Tecbras S.A., uma entidade com personalidade jurídica de direito privado, cujo capital social pertence em sua maioria à União, mas com a participação de acionistas privados. Beleza. A entidade tem por objeto exploração de atividade econômica em sentido estrito, competindo com outras empresas do mercado de tecnologia. Durante a execução das suas atividades, a Tecbras S.A. causou dano a terceiro e enfrenta uma demanda judicial contratual. Gente, se por um acaso assim eu der uma travada aqui no raciocínio, eu peço até desculpas para vocês, tá? São muitos concursos, muitas provas ao mesmo tempo, então às vezes a gente acaba dando aquela desgastada no raciocínio, tá? Então eu peço desculpas aí pelo travamento aqui, né? Se às vezes acontecer. Bora lá. Sobre a natureza jurídica, né, o regime de responsabilidade civil e o foro competente para processar a referida entidade, assinale a nossa alternativa correta. Primeiro ponto aqui é identificar o que ela é. No caso, nós estamos diante de o quê? De uma sociedade de economia mista. Não é isso? É uma sociedade de economia mista. Não é uma empresa pública, não é uma autarquia. Então tá entre a B e a letra D. A B fala que está sujeito ao regime de responsabilidade objetiva e aqui fala subjetiva. No caso, o gabarito aqui que está correto é a letra D. Tá? É uma sociedade de economia mista, capital público e privado. Como ela explora uma atividade econômica, ela se sujeita ao regime de direito privado. Tá? Responsabilidade civil subjetiva, segundo o artigo 173, parágrafo 1º da nossa Constituição. O foro da sociedade de economia mista, mesmo que sejam uma sociedade federal, é a justiça estadual, ok? Então, gabarito, alternativa letra D. Gabarito, letra D. 3. Fala o seguinte. Secretaria de Cultura do Estado Alfa planeja realizar um grande festival de inverno e, para tanto, decide buscar uma organização da sociedade civil para executar um projeto. A iniciativa partiu inteiramente da administração pública para definir os parâmetros, o plano de trabalho e garantir o repasse integral de recursos financeiros para a execução. Foi realizado o chamamento público e selecionado a organização Cultura Viva. Com base no marco regulatório das organizações da sociedade civil, assinar o instrumento jurídico correto a ser adotado. Termo de fomento, de colaboração, acordo de cooperação, contrato de gestão ou termo de parceria. Questão de número 3, certo? Aqui nós temos uma questão que pede para você distinguir os instrumentos do marco regulatório. O termo de fomento ele é usado quando a proposta ou a iniciativa parte de uma organização da sociedade civil. O termo de colaboração é um instrumento adotado quando a administração propõe a parceria, define o objeto e transfere recursos financeiros, que é o nosso caso aqui. Acordo de cooperação ele é usado quando não há transferência de recursos financeiros, certo? E a letra D e a letra E são instrumentos de leis específicas, tá? Não é da regra aqui geral do marco regulatório. Então, gabarito, alternativa B de bola. Questão de número 4. Fala o seguinte. O governador do estado, buscando reorganizar a estrutura administrativa para reduzir custos, extinguiu 3 secretarias estaduais e fundiu suas atribuições em uma nova Secretaria de Gestão e Planejamento, mantendo todas as competências dentro da mesma pessoa jurídica do estado, mas redistribuindo-as entre novos departamentos hierarquicamente subordinados.
simultaneamente criou, por meio de lei específica, uma nova entidade com personalidade jurídica de direito público interno, autonomia administrativa e financeira para fiscalizar os serviços de transportes. Os fenômenos administrativos descritos correspondem respectivamente a desconcentração e descentralização, descentralização, desconcentração e por aí vai, né? Qual é o instrumento aqui utilizado, ok? Então nós temos aqui dois conceitos clássicos de organização administrativa. O primeiro fenômeno, reorganização interna, criação de órgãos, né, secretarias, de departamentos dentro da mesma pessoa, mantendo aqui mantendo a hierarquia, é um exemplo clássico de desconcentração, tá? O segundo fenômeno apresentado, criação de uma nova pessoa jurídica, no caso uma autarquia criada por lei, de direito público, exercendo funções típicas de Estado, é uma descentralização. Então, desconcentrou, descentralizou, o gabarito é a nossa alternativa letra A. Show de bola? Beleza. 5. 3 municípios limítrofes e o estado ao qual pertencem decidem unir esforços para a gestão associada de serviço público de saneamento básico e manejo de resíduos sólidos. Para tanto, após a ratificação do protocolo de intenções por meio de leis locais, constitui uma nova pessoa jurídica de direito público integrante da indireta de todos os entes consorciados. Sobre essa nova entidade, sua natureza jurídica, assinale a alternativa correta. Pessoal, é uma empresa pública interfederativa, é uma organização da sociedade civil, é uma associação pública, é um convênio administrativo ou uma fundação pública de direito privado. Aqui no caso, nada mais é do que uma alternativa letra C, tá? Alternativa letra C. Letra A está errada porque não existe empresa pública interfederativa como figura típica de consórcio público de direito público. A letra B está errada porque consórcio público não é OCIP, tá? A letra C está correta porque o consórcio público constituído com personalidade jurídica de direito público assume a forma de associação pública e as associações públicas integram a administração indireta de todos os entes da federação consorciados. Letra D não está correta porque o consórcio público gera uma nova pessoa jurídica, diferentemente de um convênio simples. E a letra E está errada porque a questão aqui fala, né? O enunciado fala que é uma pessoa de direito público, tá? Se fosse de direito privado, seria, por exemplo, uma associação civil, não uma fundação aqui, né? Então, o nosso gabarito é a alternativa letra C, ok? Então, fechamos aqui, né? Esse bloco sobre a organização administrativa, ok? Próximo bloco e o nosso último bloco do dia é poderes administrativos. Vamos trabalhar aqui também mais 5 questões inéditas a respeito desse tema. Para você que está acompanhando aqui no ao vivo, material de apoio está na descrição. Todas essas questões estão aqui na descrição. Pegue as questões e vem resolver comigo, tá bom? Tá aí tudo disponibilizado para você poder treinar essas questões inéditas. E nós vamos nos limitar somente a essas questões aqui? Claro que não. Claro que não, mas para isso dependo de você. Eu dependo de você seguindo aqui o meu canal, se inscrevendo aqui no meu canal, deixando o seu like, tá? Compartilhando essa aula nos seus grupos de estudo e deixando também o seu feedback, né? É importante que você dê esse engajamento, é importante que você impulsione esse conteúdo. Eu estou aqui trazendo informações, conteúdos que são pertinentes
para sua preparação, tá? E eu acredito que você, né, acaba aí dando engajamento em coisas que são completamente irrelevantes para o seu futuro, para o seu sucesso, né? Você dá engajamento todo dia para coisas que são completamente irrelevantes. Então, ajude também, né, dando engajamento para algo que realmente pode ajudar você a mudar aí de vida, tá, pessoal? Ajude clicando aqui para se inscrever no canal, clicando para deixar o seu like, tá? Que não custa nada você se inscrever no canal e deixar o seu like e compartilhar também esse link, tá bom? Vamos então para mais um intervalinho. No próximo bloco a gente volta trabalhando poderes administrativos.